Deus odeia o pecado, mas ama o pecador? Será que isso, o que a palavra de Deus fala para nós? Será que isso não é um jargão evangélico? Ou será que isso não vem de fora? Será que isso não foi o mundo que quis impor para que os crentes acreditassem nessa mentira e que pensassem que somente Deus não pode odiar o pecador? Então, antes que nada, ajude este canal a crescer, curte, comente, compartilhe e daqui a pouco nós vamos começar. Vamos lá? Então, meus queridos irmãos, o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre se Deus ele odeia o pecado e ama o pecador, ou se isso que estamos falando não tem base bíblica para que nós possamos dizer isso? Há um tempo que eu não escutava, mas o outro dia eu terminei escutando essa palavra e, lamentavelmente, a gente tem que, às vezes, como disse Jesus, errais porque não conheces as Escrituras. Então vamos a conhecer o que as Escrituras dizem para a gente. É importante saber que se Deus ama o pecador, então qual é a diferença entre o pecador e o justo? Se Deus ama o que o pecador faz, que diferença tem pecar ou deixar de pecar? Nós sabemos que Deus é justo, Deus é amor, mas Deus é justiça. A única justiça que existe é a justiça de Deus. E quando Deus é justo, Deus também é juiz. E Deus é um justo juiz. E a palavra de Deus nos disse isso no livro de Salmos, no capítulo 7, no versículo 11, disse: Deus é justo juiz. Deus sente indignação todos os dias. Deus se ira todos os dias. E por que Deus deve se irar? Por que vem a ira para Deus? A ira vem pelo pecado. Se nós continuarmos um pouco, no versículo 12 e no versículo 13, diz: se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada. Ele já armou e deixou pronto o seu arco. Para ele já preparou armas mortais. Para quem? Para o ímpio, para o injusto, para o pecador. E ele fez as suas setas inflamadas. Mas, e por que o ímpio é abençoado? Será que Deus, ele abençoa o ímpio? Nós podemos ver isso no Salmo de número 78, sim, no versículo 21 e 22, disse que, ouvindo isto, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó. Também se levantou com furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Mesmo assim, ele deu ordem às nuvens e abriu as portas do céu. Então, antes de falar do ímpio, eu quero falar um pouco sobre o povo de Deus. Israel, ele foi o povo escolhido para vir através dele a salvação. Esse povo que foi, por uma promessa de Deus, alcançado lá no Egito, depois de passar 400 anos de escravidão, ele foi, atendeu o choro, atendeu o clamor do seu povo, ele foi o resgatar. Mas quando ele o resgatou, ele os livrou disso. Esse povo foi muito ingrato, foi não somente ingrato, senão prepotente, e ainda assim, ele nunca se esquecia de onde tinha saído, sempre queria voltar para esse Egito, pelo qual o submeteu à escravidão. Mas quando Deus atende esse clamor e os livra, os leva para o Egito, aquela palavra que ele cumpriu e que ele disse para Moisés: eu vou livrar o meu povo e vou dar a terra que mana leite e mel, essa terra que prometia a seus pais lhe dar. Quando Deus promete, ele cumpre e ele faz acontecer, mesmo ainda que às vezes o seu povo não mereça. E eu digo, para ser sincero, nunca, nem o seu povo merece receber de Deus
a sua bênção, a receber de Deus o perdão. Mas assim, vamos ver o que Deus fez com o povo judeu. A gente sabe que Deus abriu o mar, Ele fez uma nuvem para proteger o seu povo do sol forte do deserto de dia, mas também colocou uma coluna de fogo à noite para aquecê-los. Ele fez sair água da rocha, Ele mandou o maná do céu e reclamaram e ainda pediam comida à vontade, pediam comida com gosto. E aí no Salmo 78, no versículo 25, ele disse: todos comeram o pão dos anjos e Ele enviou-lhes comida à vontade. Fez soprar no céu o vento do oriente e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e aves numerosas como areia do mar, para alimentar o seu povo. Um pouco mais na frente diz assim: quando se levou contra eles a ira de Deus, Deus se irou, e entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar e não creram nas maravilhas de Deus. Mas na frente continua: quando os fazia morrer e eles os buscavam arrependidos, procuravam Deus, porque o coração deles não era firme com Ele, nem foram fiéis à sua aliança. Deus ainda assim os perdoava, Ele clamavam a Ele, falando assim: Deus nos perdoa, mesmo eles sabendo que seu coração realmente não estava arrependido. Mas assim mesmo, meus queridos irmãos, nós podemos continuar através disso, entendendo que se ainda assim Deus fez o que prometeu ao seu povo, mesmo o seu povo pecando contra Ele, Ele cumpriu as suas promessas. Mas aqui disse que quando os fazia morrer, eles se arrependiam e voltavam para Ele. O Salmo 78, para vocês verem o que Ele não somente faz com aqueles que Ele considera filhos seus, o povo escolhido de Deus, mas também o que Ele fez com os ímpios. Em Salmo 78, a partir do versículo 38, disse: Ele, porém, é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes desvia sua ira e não desperta a sua indignação. Então não quer dizer que Ele ama. Então não quer dizer que Ele amou o pecador. Então Ele disse que assim, que mesmo assim as pessoas pecando, Ele é misericordioso. Ele é misericordioso não é por você. Ele é misericordioso porque Ele amou. Não porque você merece, não porque você e eu sejamos alguma coisa pela qual Deus precisa nos amar. Ele nos ama porque Ele é Deus, Ele nos ama porque Ele amou o mundo. E já vamos falar sobre isso. O que é amar o mundo para Deus? Lembra-se daqueles que eles são simples mortais, o vento passa e não volta mais. Quantas vezes se rebelaram contra Ele no deserto, tomaram por Deus a prova, ofenderam o Santo de Israel, não se lembraram do poder dele. E essa é uma das grandes questões pelas quais os homens erram contra Deus, pecam contra Deus. Eles não se lembram do seu poder. Muitos não acreditam em Deus. Muitos não sabem quem Deus é. Muitos não sabem do seu poder, o poder de livrar nações, o poder de livrar você e eu da morte, mas também do poder que Ele tem quando Ele faz a sua justiça e quando Ele submete a sua ira qualquer um que pecar. Assim no Egito, Ele operou sinais e os seus prodígios no campo de Suá, transformou em sangue o rio deles, enviou contra eles enxame de moscas, entregou as lagartas às suas colheitas, com chuva de pedra destruiu as vinhas e os seus sicomoros com geada. Ele fez tudo isso quando deu livre curso, no versículo 50, a sua ira. Ele se ira com o pecado, Ele odeia o pecado. Ele não poupou da morte a alma deles, mas entregou a vida deles à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor das tendas de Caim.
ele, a si mesmo, ele cumpriu a sua promessa. Ele livrou seu povo. Depois disso, ele fez sair o povo como ovelhas e guiou pelo deserto. Dirigiu-os com segurança. Levou até a terra santa. Da presença dele, expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Mas ainda assim o seu povo pecou contra ele. Ainda assim tentaram ao Deus Altíssimo e a ele resistiram e não lhe guardaram os seus mandamentos. Tornaram atrás e foram infiéis como seus pais e desviaram-se como um arco enganoso. Provocaram a ira com seus lugares altos e com as suas imagens de escultura despertaram o ciúme. Sim, Deus se ira, Deus odeia o pecado, Deus tem ciúme daqueles que vão buscar outros deuses, aqueles que Ele escolheu, mas Ele se ira, e a ira desse pecado, disse que Deus ouviu isso e se indignou, rejeitou completamente o povo de Israel por causa do pecado. Ele rejeitou o seu filho Israel, rejeitou o povo escolhido por causa do pecado. Mas não é o pecado, senão o povo que pecou. Ele abandonou o povo. Ele abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda da sua morada aqui na terra. Quando falamos sobre o reino, falamos. Ele já habitou aqui na terra. Mas antes disso, ele fez uma sombra daquilo que ia ser. Ele habitando aqui na terra. Ele habitava na tenda do tabernáculo, uma tenda feita por pele de animal, que representava a pele de algo que tinha sido criado por ele. E dentro disso, ele ia habitar. Ele habitava na tenda, mas ele saiu de lá. Ele passou a arca, o cativeiro, a sua glória, o aniversário. Ele entregou o seu povo. Os jovens dele, as suas donzelas, não tiveram canto nupcial, e os seus sacerdotes caíram na espada. As suas viúvas faziam lamentações. Olha o que Deus fez com aqueles que pecaram, porque o que ele odeia não é o pecado, mas o pecador. Ele odeia e ele se ira contra o pecador, e tudo isso aconteceu por causa dos pecadores e não por causa do pecado. Eu vou falar mais e te digo mais. O Salmo 34 também diz, no versículo 16, que o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. É contra o pecado ou é contra o pecador? É contra o pecado ou com o que pratica o mal? Com o que pratica o pecado? É com eles que ele se ira. É deles que ele quer extirpar a memória deles. Extirpar da terra. É isso que o Senhor disse. É isso que a sua palavra fala. No Salmo de número 5, ele é bem claro para quem nunca leu. Aqui diz exatamente tudo o contrário que aquela frase. No Salmo 5, versículo 4 em diante, diz: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subiste o mal. Os arrogantes não perecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade, tu destróis o que profere a mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. O quê? O fraude ou o fraudulento? É que ele abomina. Ele odeia. Abominar é odiar. Abominar é seirar. Abominar é desprezar. Deus odeia, sim, odeia o pecador. Ele não somente odeia o pecado, ele odeia aquele que faz o pecado. Mas, por que ele não destrói todos de uma vez? Por que ele não destrói todos nós de uma vez que somos realmente pecadores e que não podemos agradar a Ele, que não podemos escolher Ele? Porque só temos pecado e maldade no nosso coração. Mas a sua palavra nos diz a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e
venha ao conhecimento da verdade. Onde que está isso, irmão? Em 1ª carta a Timóteo, capítulo 2, no versículo 4. Essa é a vontade de Deus, que todos os homens se salvem. E é por causa disso que nós não perecemos ainda. É por causa disso que conheçam qual verdade. Que verdade, irmã? Essa verdade. A misericórdia, que um pouco mais adiante, no versículo 78, vem uma grande promessa que se cumpriu mais tarde. Essa promessa, mas assim, ainda assim, eu vou te dizer que em Lamentações 3, no versículo 22 e 23, diz: a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Essa é a boa notícia. Novas são a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Ele não é porque ele ama o pecador, é porque ele é misericordioso. Não é porque ele ama o pecador, é porque ele é Deus, é porque ele é amor. Mas ele é justo, e ele precisa aplicar a sua justiça. E aí eu vou terminar essa parte de por que Deus faz e aplica a sua misericórdia, aplicando a sua justiça. Por amor, sim, mas nós vamos falar depois. Mas no 68, ele diz assim, do Salmo 78, diz: pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte de Sião que ele amava, construiu um santuário durável, com seus e firme como a terra que estabeleceu para sempre. Você lembra que ele tinha saído, deixado o tabernáculo, deixado a tenda para sempre, mas ele decidiu estabelecer uma tenda aqui na terra, que perdurasse para sempre, através da tribo de Judá. Um pouco mais na frente, também escolheu o seu servo Davi, e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas, e suas crias para ser pastor de Jacó, seu povo de Israel, sua herança, e os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os dirigiu com sábias mãos. Esse fala sobre o que foi feito através de Davi, mas através da descendência de Davi. Esse tabernáculo que João diz assim: e tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Essa é a boa notícia. A boa notícia, meu querido irmão, minha querida irmã, não é que Deus ama o pecador, é que Ele é misericordioso. Deus, sim, amou o mundo de tal maneira, e agora vou sim para isso, só que vou me ajudar. Vou me ajudar um pouco do texto em si, porque, como muitos dizem, texto sem contexto é o pretexto para qualquer heresia. Meu querido irmão, se eu leio João 3,16 e eu não leio o contexto disso, eu vou acreditar que Deus amou os pecadores. Mas eu vou ainda dizer para você que a palavra não é Deus amou os pecadores. Deus amou um pecador. Deus amou os pecadores. A palavra de Deus é bem clara. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o pecador. O que a palavra de Deus diz? Ela diz: Deus amou o mundo. O mundo vem da palavra grega cosmos. A palavra grega cosmos fala sobre todo o universo, fala sobre o cosmos, sobre o geral de tudo que foi criado. Sim, os céus, a terra, o homem, o mundo, as pessoas e tudo que nele há, mas ele amou a sua criação. Ele não amou o pecador, ele amou a sua criação, e essa é a sua criação que ele quis salvar, essa sua criação que tinha se degradado por causa do pecado, mas ele quis restaurar ao princípio das coisas. E sim, ele veio restaurar um homem. Ele veio restaurar um homem porque o homem foi criado para dominar sobre esse mundo nele, não para dominar com ele.
Então, essa restauração veio através do seu filho, entregou o seu filho. Só que, se eu continuo lendo, digo, por quanto o filho, Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Irmão, não julgueis. Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Sim, salvo de quê? Salvo de quê? No versículo 18 diz: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Irmão, mas não é que todos os caminhos levam a Deus, não. Só tem um caminho que leva a Deus. O homem já está julgado, já está condenado, já está no inferno. Sim, o pecado, sim, Deus odeia o pecado, sim, mas também odeia o pecador, porque não tem como ele mandar para o inferno aquele que ele ama. Porque tanta ira, tanto que foi. Deus é santo. Deus é santo. É isso que aconteceu nessa terra. É isso que aconteceu lá no Éden. O homem pecou. E esse pecado fez com que houvesse separação entre Deus e os homens. E ele, que é santo, não pode conviver com o pecado. Mas por isso que ele mandou seu filho. Agora, Germão, será que é só isso? Será que é só isso? Não, não é só isso. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Alguém disse que não, o homem é bom, você é amado de Deus, você é o preferido dele, você tantas coisas, meu irmão. Você e eu somos maus, somos pecadores. Se não for pela sua graça, pela sua misericórdia, pela restauração que é em Cristo Jesus, se ele não estiver em nós, se ele não arrancar nós de nós mesmos e colocar ele dentro de nós, para que sim, nós sejamos feitos e restaurados à imagem e semelhança de Deus. Mas hoje nós temos sim a imagem e semelhança verdadeira, que é a imagem do seu Filho. Somente nele, somente na fé nele, somente submetendo-nos a Ele como Senhor. Aí sim, quando eu quero fazer o que eu quero, não há como agradar a Deus. Deus odeia, Deus ama ou odeia. Ele é justo, Ele é verdadeiro, e Ele não pode fazer diferença entre aqueles que creem no seu Filho, entre aqueles que se submetem à justiça de Deus, contra aqueles que são inimigos de Deus. O que ele foi, o amor dele foi que por amor à sua criação, não amor ao pecador, por amor à sua criação, ele entregou o seu melhor, ele entregou o seu filho, o seu único filho, o seu filho mais amado, o unigênito do Pai, para morrer sim, em teu lugar, em meu lugar. E essa aqui é a misericórdia, não porque ele te amava, mas porque ele é justo e porque ele é misericordioso. E para final, eu vou deixar o versículo 36, meu querido irmão. Diz: porque isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre ele, sobre quem? Sobre quem peca. Sobre quem não reconhece o seu Filho, porque todos somos pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a verdade. Nós somos maus, nós somos pecadores, mas ainda assim há uma mensagem que pode te salvar. Sim, essa mensagem da cruz, irmão, não é a mensagem que vem para passar a mão na tua cabeça, é a mensagem que vem para dizer que você e eu somos pecadores, que não temos como nos salvar, que a justiça de Deus já é aplicada sobre todo o mundo, mas há uma salvação, uma só, é Cristo Jesus, aquele que morreu, aquele que veio aqui, que desceu do céu para vir aqui se fazer carne, habitar entre nós, tabernacular entre nós. Era o tabernáculo de Deus aqui na terra, mas ele morreu para que você e eu tivéssemos vida. E essa vida não seja uma vida qualquer, é uma vida de abundância, é uma vida que agradamos a Deus através de quê? Das nossas obras? Não, através da fé no seu Filho. Somente isso. Meu irmão,
não tenha culpas, não tenha esse pecado que você carrega, esse pecado que te faz pensar que tudo que acontece na tua vida talvez seja você pagando por tudo que você fez. Sim, você pode pagar a eternidade por isso e não vai dar para você pagar pelo teu pecado, pela tua culpa. Mas alguém morreu e já pagou o preço justo, um preço de sangue, um preço do sangue que o meu sangue e o teu sangue não podia pagar, mas o dele é valioso, porque ele foi santo, porque ele é o único que Deus amou, é o único pelo qual Deus teve prazer, é no seu Filho, é aquele que o agradou de verdade, é aquele que foi perfeito, assim como o Pai é perfeito, o Filho foi perfeito, para você ser perfeito. É somente você ser o Filho em você, não você mais ser você. Como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É dessa maneira, não fazer mais as coisas por você, mas por aquele que te salvou, por aquele que te resgatou. Essa é a mensagem, irmão. Talvez não o que você esperava, não é o que eu esperava, porque Deus, Ele amou o mundo, mas Ele não ama o pecador, Ele odeia, Ele o condena, e a sua ira, ela vai se levantar contra todos aqueles que o desprezam e que não aceitam o seu Filho. Por isso hoje você pode aceitar o seu Filho, e se aceitá-lo, você vai viver, em nome de Jesus. Deus abençoe.